Você acredita que faria a coisa certa mesmo se uma autoridade mandasse você fazer algo errado? A maioria das pessoas responde que sim, sem hesitar. Mas essa confiança costuma ser uma ilusão. Existe um viés psicológico que mostra que pessoas comuns, sem histórico de violência, sem intenções ruins e sem qualquer traço de crueldade, são capazes de obedecer ordens absurdas quando determinadas condições estão presentes. E o mais desconfortável é que esse viés não afeta pessoas más. Ele afeta pessoas normais. Ao longo da história, decisões que hoje parecem impensáveis foram tomadas por gente comum. Pessoas com família, valores, rotina e consciência. Quando olhamos para esses episódios de fora, a pergunta surge quase automaticamente: por que ninguém parou? A resposta mais fácil é atribuir tudo à maldade. Mas a psicologia mostra que essa explicação é simples demais. Na maioria dos casos, o problema não foi a intenção de causar dano, mas a forma como o cérebro humano reage à autoridade. Desde muito cedo, somos ensinados a obedecer. Pais, professores, regras e hierarquias. A obediência é apresentada como algo positivo, necessário e até moral. Com o tempo, o cérebro aprende a associar autoridade à segurança, conhecimento e responsabilidade. Esse aprendizado cria um atalho mental perigoso. Quando uma figura de autoridade assume o controle, o cérebro tende a transferir parte da responsabilidade da decisão. A pessoa continua executando a ação, mas começa a sentir que não é mais totalmente responsável por ela. Esse deslocamento psicológico é sutil, mas poderoso. A decisão deixa de ser "eu escolhi fazer isso" e passa a ser "mandaram eu fazer". E quando isso acontece, a percepção moral da própria ação muda. Esse fenômeno é conhecido como viés da obediência à autoridade. Ele explica por que pessoas que jamais se considerariam capazes de causar dano acabam obedecendo ordens que entram em conflito direto com seus valores. Em experimentos psicológicos clássicos, voluntários comuns foram colocados em situações nas quais uma figura de autoridade pedia que eles aplicassem punições cada vez mais severas em outras pessoas. Muitos demonstraram desconforto. Alguns questionaram, mas a maioria continuou obedecendo. Não porque quisessem machucar alguém, mas porque confiavam que a autoridade sabia o que estava fazendo. A simples presença de alguém em posição de comando foi suficiente para silenciar o julgamento moral individual. No início, o conflito interno é forte. O corpo reage. A pessoa hesita, sente tensão, tenta justificar o próprio comportamento. Mas, à medida que as ordens continuam, algo muda. O cérebro começa a se adaptar. A repetição normaliza a ação. O desconforto diminui. E o que antes parecia impensável passa a ser tratado como parte do processo. Esse é um ponto crucial. O viés não empurra a pessoa de uma vez para uma ação extrema. Ele age em etapas. Cada pequena obediência prepara o terreno para a próxima. Com o tempo, parar parece mais difícil do que continuar. Questionar a autoridade gera ansiedade. Obedecer traz alívio. E o cérebro, naturalmente, escolhe o caminho que reduz o desconforto imediato. O aspecto mais perturbador desse viés não está no comportamento em si, mas na forma como as pessoas interpretam suas próprias ações depois. Quando questionadas, muitas afirmam que estavam apenas cumprindo ordens. Não se veem como responsáveis diretas. Não se veem como pessoas ruins. Elas se veem como funcionais, disciplinadas e corretas dentro do papel que lhes foi atribuído. É assim que decisões moralmente questionáveis se tornam psicologicamente aceitáveis. O viés da obediência não precisa de ameaça explícita. Na maioria das vezes, ele opera de maneira silenciosa. Um tom firme, um cargo,
um símbolo de autoridade. Isso já é suficiente para influenciar o comportamento. Esse mecanismo não ficou restrito a laboratórios ou a momentos históricos específicos. Ele aparece no cotidiano, de formas muito mais sutis. No ambiente de trabalho, por exemplo, quantas vezes alguém executa uma ordem que considera errada apenas porque veio de cima? A responsabilidade parece diluída. A decisão parece não ser mais individual. Em instituições, empresas e grupos, o viés se fortalece quando a hierarquia é rígida e o questionamento é desencorajado. A pessoa aprende que obedecer é mais seguro do que pensar. Com o tempo, surge uma mudança perigosa. A pergunta deixa de ser "isso é certo?" e passa a ser "isso é esperado de mim?" Quando esse ponto é alcançado, o viés já está em pleno funcionamento. A moral pessoal se adapta às exigências do sistema, e não o contrário. É importante entender que esse processo não exige ignorância nem falta de inteligência. Pessoas altamente instruídas também são afetadas. O viés age no nível emocional e automático do cérebro, não no racional. A autoridade funciona como um atalho cognitivo. Ela reduz a necessidade de reflexão profunda. E o cérebro, sempre buscando eficiência, aceita essa simplificação. O problema é que eficiência mental nem sempre significa decisões éticas melhores. Muitas vezes, significa apenas decisões mais fáceis. O viés da obediência é especialmente forte quando a autoridade parece legítima, quando o ambiente reforça a hierarquia e quando a responsabilidade é percebida como compartilhada. Nessas condições, a chance de questionamento diminui drasticamente. Poucas pessoas acordam decididas a fazer algo errado, mas muitas acabam fazendo porque não percebem o momento exato em que deixaram de decidir por conta própria. Esse é o ponto central. O viés não se anuncia. Ele não avisa quando começa a agir. Ele se instala enquanto a pessoa acredita estar apenas cumprindo seu papel. Reconhecer esse mecanismo não significa viver em constante desconfiança, mas desenvolver consciência. Significa perceber quando a obediência está substituindo o julgamento. A pergunta mais importante não é se esse viés existe. Ele existe. A psicologia já demonstrou isso inúmeras vezes. A pergunta real é outra. Em que momento você perceberia que deixou de decidir e passou apenas a obedecer? Essa é a reflexão que fica. Porque aquilo que você não percebe é exatamente o que mais te controla.